Vamos começar este episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Bem-vindos a todos. O Álvaro Cidrais, desculpem, eu estava a trocar Álvares agora, as minhas desculpas. Esse também é um tipo muito interessante. Também é, de facto. Exatamente. O Álvaro Cidrais está connosco e bem disposto, espero eu, pelo menos sorridente. O Zé Pereira também está connosco e pronto para desassossegar toda a gente, espero eu. Também estou sorridente. Sorridente. E vamos começar este episódio que nós anunciámos como sendo sobre a guerra da Ucrânia, a influência desta guerra no nosso bem-estar. Como costume, queremos saber o que é que isso interessa para a nossa vida, quais são as consequências que traz. E desde o princípio, eu queria combinar com todos que não vamos usar nossas bolas de cristal, vamos deixá-las ali na gaveta e não vamos pôr-nos aqui a adivinhar quem é que vai ganhar a guerra. Vamos assumir que existe propaganda, desinformação. E existe macartismo também. E existe macartismo também. Vamos assumir que ambos os lados procuram usar a informação a seu favor e que, portanto, não tive resposta ao que se passa. Ao contrário de todos os comentadores que abundam por essas televisões afora, não sabemos o que se passa, ao ponto de sermos capazes de dizer quem é que está a ganhar ou a perder. Vamos, em vez disso, abordar, ganhe ou perca quem for, como é que isto afeta a vida do cidadão português. E para isso temos connosco, como costuma, o Zé Pereira, hoje mais na condição de convidado, enquanto especialista em geopolítica. Está ali um bocado perdido a arrumar a casa, mas já lá vamos. Mas estou presente. Vou dizer que não é por acaso que estamos a fazer isto, não é a primeira vez que o Zé Pereira e eu nos dedicamos a este tema, sob pontos de vista diferentes, nomeadamente o ponto de partida disto foi uma comunicação, um paper que nós apresentámos numa conferência em Zagreb em novembro passado. Só para vos dar um bocadinho o contexto, isto era uma conferência organizada pelo Comitê das Regiões da Comissão Europeia, onde iam analisar os resultados da política de coesão, portanto uma conferência com muitas palmadinhas nas costas. A política de coesão é um dos grandes sucessos da União Europeia, portanto palmadinhas nas costas merecidas, ainda por cima. Nós fomos lá dizer que basicamente, olha, há aqui um choque externo, aquela expressão que os economistas gostam muito. Há aqui um choque externo, que é uma guerra aqui ao lado, e isto tem influência na vida dos europeus. E tem influências diferentes, ou seja, não fomos dizer o óbvio, fomos recolher, a gente sabia que havia influência, obviamente, né? Fomos recolher dados sobre as 276, acho eu, regiões NUTS 2 da Europa, e fomos apresentar as consequências que esta guerra tem nas diferentes regiões, positivas e negativas, porque é importante desde já explicarmos que por cruel e por estúpido que isto seja a verdade, que a existência de uma guerra, ou antes, a verdade é que a indústria da defesa tem um impacto grande na economia dos países. Já lá vamos, e neste caso nem foi isso que analisámos, não é nos países, mas das regiões NUTS 2 que estavam a ser abordadas. No fundo, estamos a dizer àquela conferência que a consequência mais imediata da guerra, gente a morrer e a ficar ferida e destruição de infraestruturas e tudo isso, não entra no nosso estudo porque não temos dados, porque a Ucrânia não faz parte da União Europeia, não há nenhuma região NUTS 2 que nos dê dados sobre isso. Há, no entanto, estas consequências indiretas. A guerra teve consequências, teve influência na inflação, e a inflação afeta a vida das pessoas, e não foi igual de região para região. A guerra produziu refugiados, muitos, né? E há aqui muitas vezes um grau de injustiça que se faz quando muitas vezes se diz que os europeus dão muita importância a estes refugiados que são loiros. É preciso dizer que, ok, isso é verdade também, mas os refugiados ucranianos são nesta altura metade
segundo os dados das Nações Unidas, metade do total de refugiados no mundo. Portanto, esta guerra teve um impacto como mais nenhuma em termos deste tipo de consequências. Fomos também mostrar que a guerra teve consequências nas cadeias de abastecimento para diferentes indústrias e ficámos a saber que havia ali regiões junto à Rússia que eram muito mais dependentes do que outras, portanto as consequências desta perturbação das cadeias de abastecimento também não foram iguais em todas as regiões do NUTS-2. Fomos também dizer que as sanções... E deixem-me só fazer um parênteses, não temos tempo para discutir isto, mas eu deixo nas notas um link para um artigo interessantíssimo que mostra que isto das sanções não é algo de novo. Acreditem ou não, já na Grécia Antiga havia sanções económicas, e acreditem ou não, já na Grécia Antiga havia quem discutisse quem é que era mais prejudicado pelas sanções, os sancionados ou os sancionadores. E que nós lá fomos dizer, no fundo, é que as sanções também tinham impactos diferentes nas diferentes regiões NUTS-2 da Europa. E depois fomos também mostrar que, para além disso, há os efeitos positivos. Estupidamente ou não, a verdade é que para ter uma guerra com a dimensão destas é preciso ter exércitos em funcionamento, e para os exércitos funcionarem precisam de muita coisa. Precisam que os Estados comprem muita coisa para pôr os exércitos em funcionamento. Armas, claro, sim, pois. Munições também, mas isso nem será talvez o mais importante. É preciso alimentar esta gente, parece que as estimativas estão perto de 1 milhão de pessoas em armas na Ucrânia, do lado ucraniano, do lado apoiado pela União Europeia. E é preciso alimentá-los, parece que querem comer todos os dias. Não quer dizer que consigam, mas todos os dias querem comer. É preciso mantê-los quentes, fardados. Mantê-los quentes num clima um bocado agreste. É preciso medicamentos, porque eles ficam doentes, não só ficam feridos e morrem, mas para além disso ficam doentes. Parece que andar ali por aquelas florestas com aquele frio não é muito bom para a saúde. É preciso, pois, aquilo que já o Napoleão apontava como sendo a principal necessidade de qualquer exército, a logística. Ou seja, é preciso transportar tudo isto, é preciso material de transporte, combustível, condutores, e o Estado não tem nada disto, tem que comprar. E quando compra, chamamos a isto o impacto keynesiano do choque externo, porque foi bem explicado pelo Sr. John Maynard Keynes no século passado. Quando isto acontece, as empresas que o Estado contrata para produzirem tudo isto, para venderem tudo isto, vão precisar de mais pessoal, vão precisar de mais matérias-primas, vão contratar outras empresas. Isto tem os tais efeitos multiplicadores na economia que o Sr. Keynes explicou, e que também aqui o impacto positivo na procura das economias não é igual de região NUTS-2 para região NUTS-2. Tem impactos muito diferentes ao longo da Europa. E, finalmente, também fomos explicar que isto dos refugiados tem duas fases, porque numa primeira fase é preciso sustentá-los, é preciso abrigá-los, é preciso dar-lhes escolas e coisas do género, porque estamos a falar essencialmente de mulheres e crianças. E, portanto, se numa primeira fase isto deu muita despesa abrigar e alimentar milhões de refugiados, numa segunda fase, eu deixo nas notas também um artigo recente onde se analisa o impacto positivo que isto está a ter na República Checa, por exemplo, onde eles dizem que os impostos que as ucranianas vão pagar este ano porque entraram no mercado de trabalho, precisavam de sustentar, não é? E começaram a pagar impostos, e a estimativa é que os impostos que elas pagam este ano já permitem ao Estado checo, neste caso, recuperar 1/3 do que investiu no ano passado no acolhimento de refugiados. Portanto, fomos a Zagreb fazer um bocadinho esta figura de, olhem, a política de coesão precisa ser adaptada, porque isto vai mesmo ter influências diferentes ao longo da Europa. E fomos, se isto me desse de slide era bom, não está a colaborar, mas vai colaborar, ok.
Fomos dizer, portanto, concluindo, e com isto resumi cerca de 30 páginas do artigo, para resumir as 10 seguintes, vou só dizer que fomos lá mostrar que é preciso adaptar a política de coesão, nomeadamente a tal transição digital de que a Comissão Europeia fala há tanto tempo, é afetada por tudo isto, por nomeadamente questões de cibersegurança, e é afetada de forma diferente nas diferentes regiões do NUTS-2. A mesma questão com a transição verde, porque agora tornou-se de repente urgente substituir combustíveis fósseis, não por serem fósseis, mas por vinham da Rússia. E para além disso, é preciso a Comissão enfrentar a realidade que estamos a transicionar para uma economia de guerra. Mesmo que amanhã as armas se calassem, e não vejo nada que isso possa acontecer, é claro que enquanto não houver uma mudança radical no regime russo, não vai haver condições de confiança e a Europa vai investir muito na defesa. Vai investir muito no abrigar dos refugiados, abrigar não é o termo correto, no acomodar dos refugiados. Eu lembro que como eu disse, nós fomos dizer que as consciências são diferentes de regiões para regiões, e eu lembro que há cidades como Varsóvia, onde de repente a população aumentou 15%. E, portanto, por simplesmente não havia escolas suficientes para tanta criança. Isto é algo que tem que ser ajustado, não de um momento para o outro, mas é preciso fazer esta transição então para a economia de guerra. E finalmente fomos também dizer que aquela globalização brilhante que se produziu no século passado, em que o mundo produzia os bens e produtos onde a mão de obra era mais barata e financiavam do dinheiro custava menos, e depois de apurar todos estes lucros os levava para as offshores onde se cobrava menos impostos. Essa globalização era extremamente eficiente, mas mostrou-se que não era muito segura. Bastava haver uma pandemia, ou um barco atravessasse no canal do Suez, ou uma guerra, e de repente faltava tudo. E deixavam as fábricas na Europa, paravam porque faltavam os chips que não chegavam, que vinham do outro lado do mundo. Isto já vinha de trás, obviamente, tal como a inflação, mas veio traduzir-se em grandes alterações neste processo de globalização. Não tenha acabado a globalização ou que ande para trás, mas num sentido de privilegiar mais a segurança e menos a eficiência, com obviamente custos, porque obviamente sai mais caro. Obviamente são precisas redundâncias que até aqui se eram evitadas, e isso é que fazia com que fosse muito eficiente, e agora descobriu-se que afinal não é boa ideia. Não é boa ideia evitar essas redundâncias, depois de repente falha tudo. Portanto, foi isto que nós fomos dizer a Zagreb. Depois disso, só para atualizar dados, o Comitê das Regiões publicou um estudo, também deixo o link nas notas, sobre o impacto da invasão russa da Ucrânia nas regiões europeias. E eu extraí desse estudo que deixo nas notas estes dois quadros, cuja qualidade não é fantástica, mas perdoa-se a baixa qualidade pelas conclusões que nos permitem tirar. O que é que isto nos diz? Que há dois efeitos principais, resumindo em termos efeitos económicos, não estamos a falar de psicológicos nem outros, só efeitos económicos. Há dois efeitos principais, o da quantidade, do lado direito, e do preço, do lado esquerdo. O da quantidade medido pela variação no PIB das regiões, e nós vemos que as regiões mais afetadas são as que estão mais próximas do conflito. Já no efeito de inflação, no efeito do preço, não é assim. Curiosamente, há dois grupos de países mais afetados, há mesmo os da Europa de Leste, que estão mais próximos do conflito, e a Península Ibérica. A Europa Central e Nórdica é relativamente menos afetada. São as regiões NUTS-2 da Península Ibérica e da Europa de Leste que são mais impactados pela inflação. Não deixa de ser curioso, e seguramente voltaremos a isto. Queria só dizer que o Eurobarómetro de 56, estou aqui a tapar o número, mas se não estou em erro é o 56, não, o 506, desculpem.
abordou esta questão e há aqui algumas conclusões que nos permitem, destes dados recolhidos, com amostras relativamente grandes, permitem-nos perceber porque é que vale a pena fazer este episódio, porque é que vale a pena discutir a guerra. É que se nós repararmos, há uma grande parte da população da Europa que, de facto, todos os dias se preocupa com esta questão da guerra, todos os dias procura notícias sobre como é que está a correr a guerra, e todos os dias discute a situação da guerra com amigos, como nós estamos a fazer. É um tema que realmente interessa muito aos europeus, mas é um tema que, curiosamente, diz muito aos portugueses, mais até do que à média europeia. Eu retirei só estas estatísticas selecionadas, também deixo o link, como eu dizia, para o estudo, e tem muito mais informação interessante, mas estas pareceram-me, selecionei estas que me pareceram adequadas para hoje. Por um lado, Portugal é o país da Europa onde a maior percentagem da população considera que a Ucrânia faz parte da família europeia, 86% contra uma média na Europa de 71%. Em segundo lugar, Portugal é o país da Europa onde há uma maior percentagem da população favorável à entrada da Ucrânia na União Europeia, também muito acima da média europeia, e eu gostei particularmente desta última, nem digo muito para hoje, mas deixam-me particularmente orgulhoso dos portugueses. Os tugas são um povo fantástico, que faz muito mais do que a média europeia. Somos também o país da Europa que mais faz esta distinção entre o povo russo e o Putin, e a liderança russa. Só para acabar, para não arrastar, eles resumem, este Eurobarómetro resume a atitude dos europeus perante as reações à guerra desta forma, e mostram que, regra geral, há uma grande satisfação na Europa relativamente à reação dos cidadãos em relação à guerra. Não tão boa em relação à forma como é vista a reação das autoridades nacionais, ainda menos relativamente à forma como é vista a reação da União Europeia, ainda menos a NATO, ainda menos os Estados Unidos, e no fundo da lista está as Nações Unidas. Não sei se isso é justo, é uma coisa que podemos discutir, o que é que mais o Guterres podia ter feito, é uma coisa que vale a pena discutir o que é que cada uma destas entidades podia ter feito. Isto é uma medida de como é que os europeus veem a forma como as instituições reagiram, e as pessoas reagiram à guerra na Europa. Portanto, resumindo, e vou parar aqui de partilhar isto, de vos chatear com números, resumindo, nós partimos desta intervenção que fizemos nessa conferência em novembro. Atualizei aqui um bocadinho os dados, trouxe-vos alguma informação do Eurobarómetro que penso que justifica o fazermos esta discussão, e agora queria-me calar e queria ouvir o que é que o Zé Pereira nos tem a dizer sobre esses diferentes aspectos que falámos do impacto da guerra na nossa vida. Isso que é, porque é mais fresco, porque saiu esta semana. Se já podias começar por esta questão macroeconómica do impacto das compras dos Estados. Esta semana a Comissão Europeia anunciou que chegaram a um acordo para fazer um contrato absolutamente astronómico de compra conjunta de munições para enviar para a Ucrânia, onde eles dizem que estão a seguir o modelo da pandemia. Que conclusão é que tiras daí? Aprendemos alguma coisa com a pandemia ou estamos a fazer de conta? Liga ao microfone, pá. Sem microfone, não vamos lá. Ora bem, então, já é boa tarde ou ainda é bom dia? Ainda é bom dia. Ainda não almoçamos. Não, estava a ouvir 20 minutos de programa. Ora bem, então, primeiro, uma coisa que eu digo sempre, quando começo a falar destas coisas, o que eu aqui disser vincula-me a mim, exclusivamente a mim, não tem nada a ver com
a forma de pensar e a forma de agir com as entidades de que eu faço parte. Aerodefense, OSCOT, Grupo de Lisboa, Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, mais umas quantas. Nada disso está aqui implícito, isto são opiniões minhas, e eu não utilizo os cargos que tenho nessas associações para promover, o que é que seja. Sou como sou, quem gosta, gosta, quem não gosta, mete na hora da parte. Falando da excelente iniciativa do Sr. Comissário Europeu, Josep Borrell, eu acho muito bem fazer uma compra conjunta, baseada na EDA. Devo dizer que os franceses se opuseram vigorosamente, porque a EDA é uma das poucas instituições na Europa que os franceses não dominam, e, portanto, não acharam piada nenhuma, porque eles achavam que existem instituições, nomeadamente, eu tenho aí o nome de algumas, são instituições que eles dominam e que podiam fazer mesmo exatamente isso, que já fazem há muito tempo, e que não era necessário colocar isso na EDA. Agora, o problema que se põe é o seguinte. Segundo o professor Adrian Severin, que é um ex-ministro da Defesa romeno, e disse isto há menos de um mês numa conferência em Bucareste, na qual eu estive presente virtualmente, peço desculpa se virtualmente, são gastas diariamente na Ucrânia munições equivalentes a 6 meses da produção alemã. Neste momento, a Rheinmetall, que é a empresa que fabrica esse tipo de devices, tem um prazo de entrega de 9 meses. A NATO, que tem talvez a melhor divisão de procurement do mundo, e o procurement da NATO é o procurement dos Estados Unidos, porque inventou a logística foram como ela é, a logística moderna, foi o exército dos Estados Unidos nos vários teatros de operações que teve, nomeadamente durante a Segunda Guerra Mundial. A NATO, neste momento, vê-se crítica para conseguir encontrar munições. De um momento para o outro, aparece o Sr. José Borrell do nada a dizer que tem 1 bilhão de euros para comprar munições. Sendo que a Rheinmetall demora 9 meses a entregar munições, sendo que na altura adequada, em vez de investirem na adesão das PMEs à economia da defesa, que neste momento poderiam, por exemplo, estar a produzir invólucros ou conetes, e depois a parte industrial ligada à defesa, só iria encher com explosivos e reduziria o prazo global de fábrica em provavelmente para menos de metade. Isso Sendo que para essas PMEs entrarem na indústria de defesa, que iriam gerar mais emprego, iriam gerar mais valor, iriam gerar mais produto interno bruto, precisavam de financiamentos, que isto não entra no Fundo Europeu de Defesa, precisavam de mais financiamentos para reconverter modos de produção, para ter dinheiro para comprar matéria-prima, etc. e tal, e que nenhum banco europeu financia 1 cêntimo para a produção de armas, num sentido lato, pode ser uma bala, pode ser uma bomba atómica, portanto, nós andamos aqui a brincar com isto tudo. Muito provavelmente, à semelhança, e achei piada essa alusão ao Covid, muito provavelmente, com o que fizemos com o Covid, que andámos a comprar máscaras aos chineses, iremos provavelmente comprar balas aos chineses para irmos disparar do lado ucraniano contra os amigos russos. Tudo isto é uma enorme palhaçada. Tudo isto demonstra o que tem sido a atitude titubeante e follower da União Europeia no meio deste conflito, tendo em conta que, no final, quando esta coisa finalmente acabar, porque há de chegar a uma altura que eles se vão cansar. Isto é um bocado como a luta dos titãs, eles batem, às tantas estão cansados, cai cada um para o seu lado e diz, então, ao fim de meia hora a descansar, e diz, então vamos lá conversar um bocado. Nessa altura, quem vai estar no meio e nas lonas vão ser os países europeus. Pronto. Portanto, isto é outro. Os países europeus. Pronto. E isto também... Deixa-me fazer-te uma pergunta, José Pereira. Sim. Quando dizes os países, queres dizer os governos, os Estados ou a população? Não quer dizer nós.
Os Estados o Fernando teve a oportunidade de ver isso comigo em Zagreb. Nós, hoje em dia, vamos ser objetivos, tirando questões corriqueiras de gestão corrente, a maior parte dos governos europeus são telecomandados, são comandados a partir de Bruxelas. E nós vimos que em Bruxelas os senhores diretores-gerais, etc. e tal, vivem num limbo. Eles vivem numa dimensão que não tem nada a ver com a Europa real. Eles não sofrem o impacto de aumentos de custo de vida, de crises de desemprego, crises de saúde. Eles vivem super protegidos, vivem no luxo e, por simplesmente, estão muito mais preocupados se eu tenho melhor imprensa com o comissário tal, ou se eu tenho mais votos nas próximas eleições com o outro comissário, ou se eu continuo em diretor-geral ou subcomissário, ou whatsoever. Portanto, isto é o que se joga nos corredores de Bruxelas. Além disso, eu que tenho a felicidade de conhecer algumas pessoas até que são embaixadoras da UE em diversos países, e estou farto de dizer, é muito importante que as pessoas entendam para que é que serve a Comissão Europeia, entendam objetivamente porque é que certas leis são tomadas, porque é que certas medidas são tomadas na União Europeia e para que é que elas servem, como é que essas medidas podem acrescentar valor para elas próprias. Porque aquilo que se nota é que a Comissão... Tu estás a dizer uma coisa, que eu também, infelizmente, parece que é verdade, mas o que é um desligamento imenso dos topos de tomada de decisão, da realidade e das pessoas, do cidadão comum. Pronto, que foi, e estavas a dizer isso e eu estava a pensar, mas foi isto que ditou os destinos do Império Romano. Ou seja, exatamente o que tu acabas de definir foi aquilo que os historiadores, de modo geral, dizem que é a razão de ser do Império ter caído todo e a uma velocidade imensa, mais ou menos inesperada, e em vários sítios, porque quando todos começaram a perceber que efetivamente estavam a fazer um esforço que apenas era, no fundo, consolidado e capitalizado por uma elite que estava muito distante. Vamos lá ver uma coisa. Isso quer dizer que esta guerra, se calhar, vai evidenciar coisas que levam àquilo que é o caminho natural. Vai evidenciar muita coisa. Além disso, já está a evidenciar, nós não vemos porque nós andamos ofuscados e mentalizados, bombardeados por um média que é um dos pilares de guerra híbrida, e nós já lá vamos falar. Agora, aquilo que se passa, que foi uma das coisas que nós fomos dizer a Zagreb, no enquadramento daquilo que o professor Paul Stiglitz já tinha dito, não tem lógica, no momento deste, onde os mercados livres trabalham com base em cotações e, portanto, em preços especulativos, continuar a ter os custos da energia indexados para mercados livres. E, portanto, nesse sentido, o que se passa é que os mercados livres, as cotações disparam por causa de um suposto fator de risco que é mais potencial do que real, porque nenhuma das empresas está a comprar matérias-primas mais caras do que antes estava a comprar, daí os lucros normais. Os preços disparam no consumidor e disparam por duas vias. Disparam na eletricidade, e no gasóleo, e no gás e na gasolina que a gente consome todos os dias, e disparam nos mesmos fatores de produção que quem produz bens e serviços que nós vamos consumir a seguir paga. E, portanto, aumenta o preço dos bens e serviços. A única coisa que não aumenta são os rendimentos reais das famílias. E a margem de lucro das PMEs. E daí muitas PMEs fecharem. Há uns dias um jornal também politicamente motivado dizia que fecham 14 restaurantes por dia e isso implica desemprego. Ao invés do que devia fazer, que era fixar semanalmente os preços e ter uma Direção-Geral de Concorrência para fazer isso e não fazem porque não querem, a Europa, a Comissão Europeia, prefere continuar na política de subsidiação que já vinha do Covid. E, portanto, nós temos vindo a ver, desde o final do ano passado, o nosso governo, à semelhança de outros governos europeus. Isto não é nada de inovador. Irrita-me um bocado, às vezes, que as oposições vão criticar o governo e ponham em causa os números do crescimento económico como se aquilo fosse um troféu do governo. Não, aquilo é um troféu dos empresários do turismo, aquilo é um troféu dos empresários de restauração, aquilo é um troféu
das agências de viagens. Esse setor é que está a alavancar o turismo, não é o governo, que o governo não faz nada por isso. E quem trabalha nessa área sabe isso perfeitamente. Mas quando nós metemos em dúvida esses números, estamos a meter em dúvida os empresários do setor e o setor em si, por causa de uma porcaria de uma luta política. Mas não é para aí. Então, nós continuamos a subsidiar. Subsidiamos as famílias mais carenciadas, subsidiamos as PMEs que mais têm necessidade, agora vamos subsidiar juros do crédito de habitação. Eu não acho isso mal, de maneira nenhuma. Vamos aumentar, é um sinal muito importante para os privados, vamos aumentar 1% dos salários da função pública, não é muito, mas é alguma coisa, porque nós continuamos sob a capa dos critérios de convergência, porque depois estas coisas não fazem sentido. Por um lado temos que apurar, por outro lado continuamos sobre o chapéu dos critérios de convergência que temos que continuar a cumprir. E depois queremos avançar por um lado e depois por outro lado vem o Ministério das Finanças dizer, espera aí, que a gente não podemos ultrapassar estes rácios. Zé Pereira, deixa-me contar ao Álvaro e a quem nos ouve, porque eles não estavam lá, e que de certa forma vai no sentido da observação que o Álvaro fez. Devias ter visto o ataque quase apoplético que teve o senhor da Comissão quando o Zé Pereira diz isto. Quando chegou a nossa vez de apresentarmos o nosso paper, ele sai-se com esta de que não há controles administrativos de preços. Aliás, parênteses, ao contrário do que aconteceu em todas as guerras, o normal é, durante uma guerra, fixarem-se preços. Tipo de decreto-lei, o preço do leite não pode passar de X. Isso foi o normal. Agora não, agora os mercados têm que funcionar. O Zé Pereira vai lá dizer isto, bem, o senhor quase que tinha um ataque em plena sala. Mas isto é muito bom, no sentido do que estava a dizer, é muito bom que a Comissão, o Comitê das Regiões neste caso, se exponha a ouvir estas coisas, mesmo que liguem pouco, mas não acho que tenham ligado pouco, porque como eu mostrei, a seguir foram fazer um estudo, no fundo, a sequência do nosso. É muito bom que eles se exponham a ouvir estas coisas de um qualquer, desculpa a expressão, de um qualquer Zé Pereira, porque é isso que pode evitar esse caminho do Império Romano, digamos assim. E deixa-me só dizer que ainda não tínhamos apresentado a nossa comunicação e já metade da conferência, estamos a falar de 300 pessoas, metade da conferência estavam um bocado indispostos connosco. Porquê? Porque há uma senhora da comissão que vai para lá dizer umas coisas e o Zé Pereira, isto não é assim, isto não é nada assim. Vai para lá dizer que as pessoas podiam circular na Europa com os skill sets que eles tinham definido, e o Zé Pereira, não, se não tiver, não tiver autorização da ordem, não faz nada disso, não trabalha coisa nenhuma. E ela, não é nada disso. Pá. E eu, pronto, eu tive que meter também, não, em Portugal não é nada assim. Depois lá houve mais um ou dois de outros países que disseram, pois, realmente é preciso autorização no nosso país também. Eles tinham... Aqueles não fazem ideia. Exatamente. E é esse o papel positivo destas conferências. É alguém que lhes vá, algum Zé Pereira que vá lá dizer-lhes, olha, que não é nada assim. Portanto, metade já estava indisposto quando chegou a nossa vez, mas como vocês sabem, não há publicidade negativa, não é? Isso quer dizer que quando chegou a nossa vez, a sala estava cheia. E o Zé Pereira sai-se com esta. O controle de preços, o coitado do senhor teve um ataque. Mas isso leva-me à inflação. Deixa-me, antes de dizer perguntar uma coisa ao Zé Pereira e a ti também, porque exatamente hoje e ontem eu estava a ver as medidas que o Medina estava a propor, os tais 0% de IVA, e comentário imediato aqui em casa, se eles não controlarem os preços, não há, isto não vai ter efeito nenhum. Pronto. Já temos essa experiência, exatamente. Já se fez isso com o ginásio. Exatamente, portanto... Qual foi o resultado? Vamos lá ver uma coisa. Mas espera, deixa-me dizer, mas entretanto, há um outro pensamento que a seguir, que vem encaixar exatamente no mesmo, que é, mas estes gajos ainda não acordaram. Estes gajos estão a reagir com uma lentidão impressionante. Como é que está, neste momento, construído a inteligência coletiva na governação para nós cometermos estes erros de tomada de decisão apenas parcial? Porque as decisões têm que ser integradas. E tu agora estavas exatamente a colocar a mesma, e estás-me a assustar um pouco, estavas a colocar ao nível governativo europeu exatamente a mesma incapacidade de aprender rapidamente e reagir rapidamente, muito mais em contexto de guerra, que é algo de verdadeiramente novo, e novo tem um ano, mas de qualquer modo é verdadeiramente novo e altamente impactante, como estás a dizer.
E eu pergunto, está-me sempre presente na cabeça a seguinte questão: pá, como é que nós andamos a pensar e o que é que isto nos vai levar a acontecer em termos de capacidade de resposta para todos estes imensos desafios que estamos a encontrar? Há alguma coisa a mudar? Percebem alguma coisa a Sim, mudar? muita coisa. Vamos lá ver. A parte, a carreira do funcionalismo público é muito bem, e estamos a falar agora de topo, é muito bem retratada numa série que eu adorei, numa série inglesa chamada Yes Minister. E isto é o que se passa. E Bruxelas, a Comissão Europeia, vive disto. Sendo que existem funcionários que se perpetuam, nós temos que ver as coisas como são. E pelo bom e pelo mau, sem pejo. A Comissão Europeia é um ninho de políticos liberais. E não estamos a falar do sul da Europa, estamos a falar do norte da Europa. As políticas deles são políticas liberais. A inflação corta-se pela taxa de juro, o emprego e tudo o resto é controlado pelos mercados, o mercado tem a primazia sobre a pessoa humana e isto é liberalismo. Acabou, não tem nada que se dizer. Não interessa se é bom, se é mau, umas vezes funciona, em situações de mais tensão e stress social, não funciona. Além disso, o senhor depois pôs uma pergunta qualquer e eu respondi-lhe e acabei-lhe a dizer, o senhor um dia destes acaba por verificar que um dia chega ao seu gabinete e está lá outra pessoa no seu lugar. E essa pessoa diz-lhe: este gabinete já não é seu. E provavelmente será uma pessoa de extrema-direita. Porque o problema é que tudo isto, nós estamos a cavalgar, os populismos estão a cavalgar todo este descontentamento popular, que podia ser controlado, que podia ser minimizado, pelo menos, e que ninguém quer saber nada disto. Repara uma coisa. Aqui há uns tempos, o primeiro-ministro falou em que ia tentar controlar os preços. Efetivamente, ele tentou. Efetivamente, levou logo um comentário de Bruxelas a dizer que não poderia fazer isso. Na altura em que Espanha reduziu drasticamente os preços dos bens alimentares, ao fim de um mês e meio, verificou-se que toda a descida do IVA fora absorvida pelo preço com receitas adicionais para a grande distribuição. Agora, a sequência que eu analisei tentou controlar os preços, não lhe foi permitido. Fez uma mega operação da ASAI, que objetivamente foi mais mediática do que outra coisa. Porque, por exemplo, no outro dia, uma pequena notícia de rodapé já tinha dito que o tribunal de não sei o quê tinha dado razão ao Pingo Doce em todos os processos que a ASAI lhe moveu, portanto os processos já foram todos por água abaixo, não é? A grande maioria deles, falta irem os outros, não é? E agora avança com esta situação do IVA zero. É natural que as entidades já estejam à espera, a seguir vem a ASAI controlar. Portanto, já há uma predisposição, e eu acredito que este processo seja feito para evitar aquilo que aconteceu em Espanha. Se vai resultar ou não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, porque a gente, e eu sinceramente, acho que era de haver uma loja de Mercadona em cada 7 concelhos para ver se estes tycoons da grande distribuição começavam a entrar na linha. Olha, esse acho que é o ponto fundamental da questão da inflação, porque eu recordo o gráfico que mostrei há bocadinho. Os países onde a inflação tem mais impacto são aqueles onde há menos concorrência e menos atividade do regulador. Claro! E isso não é. Depois nós fazemos muitos juízos morais sobre os donos das cadeias de distribuição, que são uns bandidos, andam a explorar. Epá, isso é estúpido, porque, quer dizer, se tu andas durante 3 anos a ensinar os alunos de gestão, pá, que têm que maximizar o lucro, depois quando eles vão trabalhar para estas instituições, esperas que eles façam o quê? Fernando, Se eles não fizessem isso, até mereciam ser despedidos. Não. Se os deixam fazer, nos sítios onde há concorrência, no centro da Europa, nos sítios onde os reguladores são mais ativos, nos países nórdicos, mais atentos, digamos assim, o impacto da inflação não foi tão alto. Mas o culpado há uma disto cadeia, não é o gestor. Há uma cadeia. cadeia. Eu Carlos essa questão, porque eu acho que vocês são mais especialistas nessa matéria do que Deixa-me só dizer uma coisa. Há uma cadeia, grande distribuição portuguesa,
que num país da Europa Oriental leva processos em tribunal praticamente todas as semanas. Exatamente. E o motivo dos processos em tribunal, genericamente, é isto: bullying sobre fornecedores. E essa cadeia faz esse bullying, nomeadamente dilatando prazos de pagamento a fornecedores até à exaustão, quando recebem, pronto, faz esse bullying há décadas em Portugal. Em Portugal. Essa e outras em Portugal. Mas em Portugal não lhe acontece nada. Pois, Eu mais ia perguntar, razão me dás. exatamente. Eu ia perguntar, por acaso hoje de manhã calhou, nem sei bem porquê, eu estive a tocar, estive a ver aqui umas coisas e depois até partilhei no Facebook as 20 personalidades mais determinantes para Portugal em 25 anos do Jornal Económico de 2020. Epá, epá, não, e achei piada porque os Ok, cinco Rui. primeiros, Soares dos Santos, América Amorim, Belmiro de Azevedo, António Champalimau e Pinto Balsemão. E só depois é que aparece, salvo erro, em sexto lugar, o Mário Soares. Portanto, antes são os 5 económicos e são deste setor que estamos a falar. E quando há bocado vocês Vale muito. mostraram, exatamente, mas é géneros em muito sentido de Claro, outros claro. que estão basicamente na mesma abordagem. E depois também considero o Eduardo dos Santos, que eu achei piada, e o Ricardo Salgado. Que isso, obviamente, eu até Eduardo pensei que eles Santos, não ele deve ter dupla nacionalidade. Agora já não tem. Sim. Mas o que eu achei muita piada, quando há bocado estavam a mostrar os dados da inflação, e a pergunta que me veio imediatamente à cabeça foi: epá, em que medida é que a cultura é que provoca isto? Ou seja, será uma questão económica ou será uma questão cultural? Porquê? Porque e era isto que estavas a colocar, Fernando. Quando em Portugal e em Espanha nós aceitamos com toda a naturalidade um conjunto de práticas que depois validamos de tal modo a que as 25 pessoas mais importantes, as 5 mais importantes, são claramente estas, eh, nós, obviamente, não temos o mesmo padrão, mas isto vai criar um conjunto de condições excepcionais para aproveitar ao máximo, de forma concentrada, em oligopólios, as condições para fazer subir os preços. Mas quando nós vamos para a Dinamarca, para mim é sempre um exemplo, Dinamarca, Finlândia e Noruega têm uma cultura diferente, até diferente da Suécia, depois tem algumas coisas importantes, tu vês que o impacto não está lá. E eu pensei para ti, será que isto tem que ver com a cultura? Porque, por Tem exemplo, neste eles não aspecto. aceitam este tipo Há de coisas. pelo menos um aspecto em que a cultura influencia isto. É que a nossa cultura é muito no sentido de que se tens uma entidade reguladora de um setor, vais convidar para essa entidade reguladora alguém que trabalhou no setor, que está perto da reforma ou na reforma, e que é amigo que conhece toda a gente, e depois está à espera que ele seja agressivo na regulação do setor. E obviamente isso não vai acontecer. Muito boas pessoas. Não estou a pôr em causa a honestidade de nenhum deles. Mas está à espera que isso aconteça? A sério? Pois, e depois eu Eu questionei cá por também. acaso iria por outra. Diz. Pois, força. É assim, eu acho que existem diferenças históricas importantes relativamente aos povos do sul da Europa e relativamente aos povos do norte da Europa. O que se passa em Portugal passa-se em Espanha, passa-se na Itália, passa-se na Grécia, passa-se em França, de certa maneira. E o que se passa é que o feudalismo nestes países funcionou muito com base nos senhores feudais, com base naquela cadeia hierárquica muito musculada. Ao mesmo tempo, no norte da Europa, o que havia era ligas asiáticas, o que havia era corporações. E é óbvio que havia gente com castelos, etc. e tal, mas essas corporações eram muito importantes e reforçaram-se com a história do cisma, do Martinho Lutero e das fontes filosóficas do Erasmo de Roterdão e daquela ideia de nós podemos ser ricos, não é pecado ser ricos, ser ricos é do nosso trabalho. E hoje em dia nós vemos, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, se deriva um bocado disso, uma pessoa ser rica pelo seu trabalho é uma virtude. Ao passo que cá, uma pessoa ser rica é inevitavelmente um canalha. Venha de onde vier o dinheiro, não é? E, portanto, isso impacta até na maneira. Nós, por exemplo, isto é uma coisa, se tiverem algum médico, depois tenham calma. Um dos grandes problemas da medicina em Portugal é que nós temos uma classe médica onde uma grande maioria dos técnicos foram para lá, não por vocação, mas porque era uma profissão certa e onde se ganhava muito dinheiro. Isto é muito mau um gajo dizer uma coisa desta. Mas isto Não vais fazer amigos assim. Ele não quer saber. Isso é muito verdade.
não é? E o problema é que isto marca o mindset das pessoas. Marca. Não é? E depois nós continuamos. A herança mais pesada do Estado Novo, com o qual nós continuamos a conviver e que nós incorporamos, porque essa já era a tradição histórica que vinha atrás, é o corporativismo. Nós temos sempre o grupinho de amigos, temos sempre a ordem, o que quer que lhe chamem outras coisas, mas agora para aqui não é o caso, no qual temos confiança, no qual depositamos a nossa confiança, no qual temos empatia, e essa empatia exprime-se a muitos níveis, sobretudo a nível económico e a nível social. O corporativismo foi claramente reforçado ou recuperado, digamos assim, a certa altura da nossa história democrática por um governo que era presidido por alguém que queria trabalhar, não era político, nunca foi político, andou 30 anos na política, mas nunca era político, e que... Quem? Não estás a ver de quem é que eu estou a falar, pois não? Não. E que Tu me dizes deu às como... ordens o poder que têm hoje e que se calhar nem tinham no Estado Novo. Estou enganado. Não Tu são me mais dizes que poderosas. uma pessoa consegue andar uma série de anos em cima do fio da navalha, consegue evitar que Portugal entre diretamente na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial. Mas agora estamos a falar Consegue evitar que Portugal, estamos a falar do mesmo, consegue evitar que Portugal ganhe dos dois lados e não é político, não sei o que é ser político. Não, estamos António a falar de Oliveira. Estamos a falar de Eu pessoas estou a diferentes. falar, eu estou a falar de Salazar. Não, eu estou a falar do Aníbal. Exatamente. Quem? Pois, tu não conheces. Não interessa. Não interessa, também não te vou apresentar. Eu por acaso tive um professor com esse nome, mas era um gajo tão irritante que eu até me esqueci dele. Eu tive uma pessoa com esse nome, mas ele faltou às aulas, pá, portanto nunca me deu aulas. Portanto, O quê? Era a Maria do Carmo Seabra que dava as aulas? não, era o Vitor Gaspar. Pronto. Ainda bem. Na volta mudava. Escravo. Olha, mas estamos a fugir ao nosso tema, que era a Sim, guerra da verdade. Ucrânia. E eu, em relação à guerra da Ucrânia, reconheço, confesso, não percebo nada, não percebo nada de guerras. Aliás, uma coisa gira que tenho vindo a constatar nestes últimos tempos é que, apesar de ter alguma formação militar e ter pensado algumas questões interessantes nestas áreas, eu não percebo nada de guerras. E depois colocava esta questão, como é que vamos falar sobre guerra, que para mim é o nível mais estúpido da expressão do ser humano, quando estamos a falar de bem-estar. Uhum. E a seguir, e depois, perante todas as situações muito negativas, eu costumo pensar sempre nisto, o que é que isto me traz de minimamente interessante, o que é que eu posso aprender com isto, que possa tirar-me da posição altamente negativa em que estamos, para uma posição minimamente positiva. E pensava para comigo, o que é que eu aprendi até o momento com a guerra? E eu aprendi até o momento duas coisas. Ponto número 1. Há uma desinformação assustadora e avassaladora em todos os contextos. E, portanto, eu não sabia nada desta guerra e hoje ainda sei menos, porque a desinformação é imensa. Isto eu aprendi claramente. Portanto, deixem-me cá deixar de confiar em tudo o que se fala nestes contextos, exceto de pessoas mais críticas, mais analíticas e com maior profundidade sobre as coisas. Pronto, esta foi a primeira questão que eu aprendi. E a segunda foi a importância extraordinária da paz. Ou seja, o conviver com o sofrimento destas pessoas, e confesso que, por exemplo, não tinha sentido mesmo em relação à Síria. Percebo, mas não tinha A Síria não tem nada a ver com esta guerra. Exatamente. E não tinha a mesma empatia, confesso que não tinha a mesma atenção, assim como não tinha para com outras, mas ao ver a guerra e ao sentir a guerra ucraniana, que acho que vem para nós também, porque conhecemos muitas pessoas ucranianas, eu pelo menos conhecia muitas pessoas ucranianas. Eu conheço bastante ucranianos. E acho que essa é outra questão que nos liga muito a esta guerra, que é, nós gostámos muito, acolhemos, não me perguntes bem. Não conheces sírios? Não, é exatamente. Não. Eu não conheço... Eu conheci mas conhece afegãos? Também não. Por exemplo, também não. Ninguém lhes liga nenhuma. Exatamente. Em Portugal. E até várias vezes apoiar a Associação de Afegãos Portugueses em Portugal, a Associação de Refugiados Afegãos em Portugal, batia várias portas, ninguém lhes liga nenhuma. Exatamente. Neste momento, apoios só para ucranianos.
podem andar 200 indianos, nepaleses, bengalis, paquistaneses, timorenses, whatsoever, aí a dormir nas ruas, a passar fome, ninguém quer saber. Aparecem dois ucranianos e abre-se o céu para eles. Eu não tenho nada contra apoiar aos ucranianos. Agora, não é essa a realidade. O que eu tenho contra é contra esta obsessão por parte de entidades públicas e privadas que estão com uma pala nos olhos à procura do politicamente correto para se autopromoverem a dizer que apoiam A ou B. Faz-me lembrar o Zé Barata Moura, vamos brincar à caridadezinha. Pois está claro que para a promoção é ótima. Depois, em termos práticos, e eu acompanhei vários ucranianos que procuraram refugiar-se em Portugal, em termos práticos, conseguir esses apoios que os políticos usam para se promoverem, as pessoas concretas conseguirem-nos é extremamente difícil. É mais fogo de vista que outra coisa, infelizmente. Mas, Álvaro e Zé Pereira, vocês, os dois, lembram-se. Os dois têm idade suficiente para se lembrarem dos anos 70 e 80 do século passado, nós convivermos com uma realidade da qual eu queria falar agora, que é a ameaça nuclear, a realidade de nunca sabermos se no dia seguinte ia haver dia seguinte. Isto para as novas gerações, começou-se a falar em usar bombas atómicas e para as novas gerações isto foi uma novidade. Para nós não, crescemos com isto. Claro. Acham que isto tem impacto no bem-estar? Claro que tem. Vamos lá ver uma coisa. Eu agora vou pedir para estar um bocadinho a falar, porque isto é... Um bocadinho quê? Um bocadinho a falar. Isto é... Esta guerra da Ucrânia tem um efeito inovador ao nível daquilo que é considerado uma guerra híbrida. E uma guerra híbrida é uma guerra que não é só uma guerra convencional, de terreno, de confrontação de forças, mas é uma guerra onde se faz em vários pontos. Faz a nível económico, a nível social e a nível de comunicação. Ao nível da comunicação, ao nível económico, tivemos sanções, congelamento de contas bancárias, etc. E ao nível de comunicação, tem sido uma constante difusão de imagens chocantes, fake news, análises e comentários sectários de parte a parte. O que se passa aqui passa-se na Rússia e há quem possa comprovar isso. E ausentes de contraditório, perseguições e atentados de caráter às pessoas que tentam fazer contraditório, um bocado à moda do que aconteceu nos Estados Unidos com o macartismo, não é? Vejam uma coisa, eu ontem, à noite já, fui rever as imagens do massacre de Bucha. Eu sempre tive um bocado de dúvidas com aquele massacre. Mas eu não fui rever as imagens para tirar dúvidas ou não, porque há coisas que não me interessam. Eu tenho a noção que muitas das coisas que passam são fake news, muitas das coisas que passam, não sendo fake news, são aquilo que se pode dizer uma meia-verdade, ou seja, são montagens para criar determinado tipo de sentimentos das pessoas que as estão a ver. Agora, eu fui dar a um artigo do Diário de Notícias, da altura, de abril, o que é, que compara o massacre de Bucha com o massacre de Srebrenica, na Bósnia, em 1995. E fui ver, em Bucha, o número oficial de mortos anda perto das 300 vítimas. Em Srebrenica, no campo de concentração de Srebrenica, em 1995, o número oficial de mortos ultrapassou as 8.500 vítimas. E, portanto, nós estamos a fazer comparações completamente extemporâneas e toda esta manipulação, desculpem lá, mas eu já vi na televisão, mas eu vejo no YouTube porque eu não vejo televisão. Já vi na televisão imagens da Bósnia, imagens do Iraque, imagens do Iémen, imagens do Líbano, imagens daqui e dali a passarem por imagens da Ucrânia. Eu já vi comentadores na televisão, além disso há o que é costumeiro disso, utilizar inclusive imagens de filmes de ficção científica a dizer que são imagens da Ucrânia. O nível de desinformação é uma coisa brutal. Agora reparem uma coisa, nós andamos 2 anos a levar com o impacto da pandemia, onde
se calhar muitas vezes até 60 minutos do tempo inicial dos telejornais, era número de mortos, número de internados, número de contagiados, número disto, número daquilo, número daquilo outro. Agora imaginem o impacto disto das pessoas com baixa literacia e das pessoas com maior escalão etário. E agora andamos há um ano a levar com isto. E mais, isto é relatado quer pelos noticiários, quer pelos comentadores, como se estivéssemos a falar de futebol, ou seja, continuamente tudo isto é um apelo à violência. E depois vamos ao 2022 Democracy Perception Index, e quando eles falam qual é os países que têm reação mais reativa, mais negativa à Rússia, a Polónia tem 87%, a Ucrânia tem 80%, Portugal tem 79% e a Suécia tem 77%. E o que é que faz Portugal no top 3 desta lista? Portugal está no top 3 desta lista por causa da falta de literacia. Portugal está no top 3 desta lista por causa da falta de capacidade crítica das pessoas. Portugal está no top 3 desta lista por causa da massificação, da manipulação informativa que ocorre em todos os canais de televisão e na maioria dos jornais. Ok? E então, o que se passa é que isto perturba permanentemente, e há 3 anos que as pessoas andam permanentemente a ser perturbadas por todo este efeito de contágio da comunicação social. E o que se passa é que as pessoas hoje andam no barril de pólvora. Eu chego ao pé de ti, vou num transporte público, eu digo, olá, Álvaro, estás bom, bom dia. E tu respondes, quem é que tu queres, pá? E porquê? Porque isto é o estado de tensão, é o estado de saúde mental das pessoas que andam assoberbadas. Não. Porquê é que a comunicação social quer fazer isso? Porque hoje em dia, a maior parte dos grupos de comunicação social, não é em Portugal, é no mundo inteiro, os grandes grupos de comunicação social estão falidos. E aquilo porque a entrada da internet e a entrada das redes sociais obrigava... E porque estão falidos querem fazer propaganda? Não, falidos têm que viver... Carecem de financiamentos adicionais, sendo que os circuitos normais não estão disponíveis para os financiar. E os financiamentos adicionais não são transparentes, estás a sugerir isso, é? Que não são... Não há, eu nunca vi nenhuma nota de qualquer moeda transparente, são sempre opacas. Portanto, no dia que houver uma nota transparente, eu posso te responder essa pergunta. Agora vamos lá desmistificar a situação ucraniana. E há 6 meses, e atenção que eu vejo o Institute of the Study of War praticamente todos os dias, eles apresentam mapas. E o Institute of the Study of War é um think tank que é presidido pela irmã da subsecretária de Estado americana, Victoria Nuland, e é o pai espiritual daquilo, é o general David Petraeus, que foi um herói da Guerra do Golfo e foi presidente da CIA. Portanto, estamos a falar de gente à imagem ocidental, sem mapa. Ok? Eu vejo aqueles mapas e eu olho para aquilo e penso assim, tenho sequências. E penso assim, há 6 meses que os russos têm o que querem. E o que querem chama-se Luhansk, Donbass e Crimeia. Há 6 meses que não há uma incursão tipo 20, 30, 40, 50 quilómetros para dentro dos territórios da linha delimitadora, quer para um lado, quer para o outro. Andamos ali com escaramuças na fronteira, não é? Mas não passamos disso. Cada escaramuça aparece em prime time em todos os telejornais. Do lado ocidental, são os malandros dos russos que andam a matar criancinhas e a roubar criancinhas e não sei o quê. Do lado oriental, são os porcos capitalistas que andam a mandar os valorosos soldados russos e não sei quê e não sei quanto. Cada um com a sua narrativa que lhe dá jeito. Exatamente. Ou seja, a situação no terreno está perfeitamente estabilizada. Parece a Primeira Guerra Mundial.
A ofensiva russa era para ter sido no outono. Do outono passou para o inverno. Do inverno já se fala para a primavera. Eu acho que o exército russo já está a fornecer toalhas e chapéus de praia para os gajos fazerem a ofensiva no verão. E depois voltamos ao outono. Não é? Agora... Olha, espera, antes de avançares, deixa-me só dizer que eu vou deixar nas notas também um link para um artigo muito interessante sobre como é que as guerras acabam, onde conta uma história muito parecida com essa da Primeira Guerra Mundial, mas deixa para as pessoas lerem. Continua. Agora, como minha função é desassossegar, vou mesmo arrebentar com isto tudo. Sim, despacha, temos que acabar. Exatamente. É por isso mesmo. E se a invasão da Ucrânia tivesse sido só instrumental? Mas não é isso que acontece com todas as guerras. Calma. Vamos ver qual é que tem sido o efeito da invasão da Ucrânia. Para os países ocidentais e ocidentalizados, a Rússia é o diabo. O efeito Rússia é o diabo. Animar a NATO. Desculpa, ressuscitar a NATO. Sim. Tudo que vem da Rússia é o diabo. No entanto, em novembro, antes da invasão... Novembro de 21. O presidente iraniano esteve em conversações em Moscou. Em dezembro de 2021, o presidente indiano esteve em Moscou. Em janeiro de 2022, o presidente chinês esteve em Moscou. E em fevereiro, Putin invade. Eu não sei se ninguém reparou nisto, se estavam com a televisão no outro canal, não faço a mínima ideia. Agora, isto é óbvio que isto tinha aqui mais do que propriamente entrar pela Ucrânia adentro. É óbvio que a Rússia queria aqueles territórios porque são territórios estratégicos para Azov, Mar Negro, ligação ao Mediterrâneo. Agora, esqueçamos a parte ocidental e passemos a olhar para o outro lado. E, efetivamente, houve carradas de decisões na ONU que deram razão aos ucranianos e aos Zelensky e não sei o quê. Mas, dos países que votaram contra ou se abstiveram, estão mais de 2/3 da população mundial. Eu acho esse argumento um bocado falível. Porque estão 2/3 da população mundial, mas está pouco mais de 1/3 do PIB mundial. O petróleo russo não é comprado por pessoas, é comprado com dólares. Não vamos por aí. Vamos, porque isso vai ser a guerra do futuro. Mas enfim, vamos continuar. Porque isso já é falta de lucidez. Já estás a emocionar. Ainda não estás a ir ao sítio. Porque a seguir porque a guerra é a continuação da política. A seguir a estes 4, já tens uma atitude favorável da Arábia Saudita, tens uma atitude favorável da Turquia, tens uma atitude favorável da África do Sul, tens uma atitude favorável do Brasil, atrás do Brasil já está a ir o Mercosul, ou seja, cada vez mais há países que se estão a virar para este lado e há países que se estão a ligar a esta linha que eu apresentei no meu trabalho como a linha das 6 capitais e provavelmente vai ser o novo eixo de poder para o mundo no futuro. E a questão que Temos se mesmo põe... fazer um episódio sobre teorias da conspiração. Não, isto não é teoria da conspiração. É teoria da conspiração, sim. Sim. A questão que se passa é, no meio disto, qual é que vai ser o futuro do mundo ocidental e, sobretudo, em termos de bem-estar, qual é que vai ser o futuro da Europa. Porque uma coisa é certa, isto está a acontecer neste momento. Isto não é conspiração, Sr. Professor. Isto está a acontecer. Certo? E esqueça lá o seu ódio à mãe Rússia, porque isso não tem nada a ver com isso. Nós temos que ser objetivos e claros. Pelos vistos, eu odeio menos os russos do que a média portuguesa, porque aqueles números são absolutamente assustadores. Mas aqueles números acontece são output de desinformação. Tal como acontece com a maioria, se calhar não é tanto assim, porque se fores ver, depois tal como acontece com a maioria dos portugueses, eu faço a distinção entre o que são os russos e o que é
o Putin e a sua Sabes corte. que Portugal já Portugal é o país que mais faz essa distinção, como vimos lá atrás. Sabes que Portugal já exportava imenso para a Rússia durante o tempo do Salazar? Melhor, para a União Soviética. Azeite. Imenso. Não é A. Azeite, Imenso. além disso, produtos ribatejantes e alentejanos. Azeite, concentrado, tomate e vinho. A balança comercial portuguesa durante o tempo do Estado Novo é uma coisa fantástica. O nosso principal parceiro não era a Espanha. E logo isso é um ponto de partida fantástico. Não sei se quero discutir isso. Não desvalorizes aquilo que não é desvalorizável. Não tem como valorizar, estamos a falar de números ridículos, números irrisórios. Quando afinal temos aqui ao lado um parceiro que ignorávamos completamente. Mas era pago com petróleo do Azerbaijão. Bem, temos que encerrar. Álvaro, então como é que vais melhorar o teu bem-estar com o que aprendeste hoje? Conta lá. Boa pergunta. Olha, eu acho que por acaso o que aprendi hoje não vai contribuir nada para a melhoria do meu bem-estar. Nem da maior parte das pessoas. Porque o que nós tivemos aqui foi, digamos, uma demonstração de lucidez sobre tudo o que está envolvido. E o que está envolvido é, de facto, uma enormíssima complexidade, em que a primeira questão que tu colocaste logo em cima da mesa é a questão económica. Ou seja, a guerra dá dinheiro a alguns, claramente. E fragiliza outros. E como tu dizias, e ficou também evidente, quer dizer, a guerra é construída, não é uma coisa que acontece por mero acaso. Bem, ficou bem evidente quando o José Pereira nos disse que há todo um conjunto de reuniões anteriores, há todo um conjunto de presenças, há toda uma forma que vai dar a este resultado. E, portanto, claramente, a guerra é desejada. Queiramos ou não é desejada na Ucrânia, mas é desejada por muita gente e ela acontece por essa via. E não é o fim, é um meio. E é um meio, claramente. E é um meio que, pelos vistos, interessa a muita gente. Como bem demonstraram, e naquela parte que vocês estavam a dizer, 2/3 da população mundial, se calhar, beneficia da existência desta guerra. E o outro terço, se calhar, não beneficia nem tem prejuízo rigorosamente nenhum. E depois os coitados dos ucranianos e russos que estão ali a trabalhar e a sofrer aquela guerra é que vão, de facto, sofrer. Porque esta é outra questão sempre importante nas guerras. Quer dizer, nós olhamos muito porque a comunicação social nos tem mobilizado para olhar muito com pena sobre a Ucrânia, mas, obviamente, uma guerra tem vítimas de ambos os lados e, portanto, se calhar também temos de ter aqui alguma atenção para com os russos que estão a combater sem quererem efetivamente combater. Pronto. Uma coisa que eu aprendi, confirmei, infelizmente, aliás, temas que se ficaram mais ou menos confirmados. Isto representa também uma fase de mudança muito grande, eventualmente falência, do nosso sistema europeu, na sua incapacidade de responder a toda esta realidade. Portanto, isso foi um dos primeiros temas que nós tocámos e, portanto, o poder nas mãos de Bruxelas está claramente distante de tudo o resto e implica ou tem uma relação frágil com o tecido empresarial que gera mais emprego, leia-se, as pequenas e médias empresas, tem uma proximidade demasiado grande com determinado tipo de empresas mais oligopólios e sistemas de poder relativamente importantes, e, portanto, é todo um jogo que eventualmente poderá ruir como ruiu o Império Romano a partir de certa altura. Isso foi uma evidência. Não chegámos a ficar aqui com certeza se a guerra nuclear poderá ser uma ameaça ou não. Pronto, o José Pereira diz que não. Não sei, eu sinceramente não sei. Já pensei que poderia ser, é pouco provável, mas acredito mais na lógica e na racionalidade que foi invocada. E a racionalidade... Uma guerra nuclear não tem vencedores nem vencidos. Exatamente. E também acho que o nível, isso é uma coisa que nós não falámos, mas o nível de inteligência instalada nos vários sistemas de tomada de decisão, exceção feita ao europeu, eu diria que tudo o resto que está à volta, parece-me um nível muito lógico e com maturidade. Já o nosso tem muitas dúvidas. E depois focámos aqui duas coisas que têm um impacto realmente muito, muito grande, que são as questões da desinformação, da manipulação, assustadora. Há 3 anos, com o Covid primeiro e depois agora com a guerra, todos os interesses que isto tem na retaguarda e as complicações e o impacto miserável no bem-estar das pessoas, e aqui achei muito interessante este toque do José Pereira, as pessoas que têm menos literacia, que têm menos capacidade de compreender tudo isto.
e que, portanto, estão muito sujeitas a toda a péssima informação e manipulação que tem vindo a ocorrer no panorama desta guerra híbrida, onde a comunicação é uma estrutura essencial do combate, digamos assim. E realmente tudo isto cria-nos aqui um caldo de construção de muito mal-estar, que é visível também depois com os dados quantitativos da inflação na Península Ibérica e com os dados muito inferiores de inflação nos outros países onde a literacia também está muito mais elevada e que estão mais próximos da guerra. Portanto, supostamente estariam a sofrer muito mais do que nós. Mas efetivamente isto não acontece. Tem mais refugiados? Tem tudo o que é guerra quantitativa, digamos assim, tudo o que é impacto quantitativo da guerra, efetivamente dá-se lá, exceto este impacto nos preços e este impacto no sofrimento. E, portanto, esta questão da iliteracia e da falta de cultura sobre estas temáticas todas, e a falta de sentido crítico e análise crítica das pessoas, de facto parece estar a ter um impacto tremendo Deixa-me no só, mal-estar emocional, eu deixa-me diria só. mal-estar emocional das pessoas. Exato, é isso mesmo. Deixa-me só dizer uma coisa muito breve. Eu soube há dias que foi criada, junto da Comissão Europeia, uma pequena unidade que tem menos de 100 jornalistas a funcionar, chamada EU Disinformation, e que serve para analisar e provavelmente contrariar, rebater a desinformação russa que afeta a União Europeia. Agora, se limita a isso, eu nem sequer sei se a unidade ainda está a funcionar, sei que ela existiu, mas se limita a isso, faz mais alguma coisa, não Deixa-me faço a dizer mínima sobre ideia. isso que há vários projetos europeus para combater a desinformação e por isso mesmo vamos ainda fazer aqui um episódio com alguém ligado à questão dos projetos europeus de investigação com o qual podemos falar sobre isso e muitas outras coisas. Investigação quê? Investigação quê? Do Horizonte Europa. Não ouviste a primeira parte que eu disse, sobre a desinformação. Né? Faz parte do Cluster 2 Mas a da investigação de caráter democracia. científico. No fundo, investigação de Sim, caráter científico. sim, Não, eu estou a falar de notícias, estou a falar de comunicação social. mas ok, vamos deixar isso para outro Está bem, episódio. está bem. Deixa-me só discordar do Álvaro quanto ao processo de decisão. Eu aí tenho uma opinião completamente diferente. Se o processo de decisão da Comissão da União Europeia é mau, e já vimos vários defeitos, é muito melhor do que o russo, do que o americano ou do que os países individuais na Europa. Basta dizer que as tropas russas que foram para Kiev levavam a farda de gala que era para o desfile daí a 2 dias. É esse o nível de informação usada no processo de decisão russo. Ok, a Comissão Europeia precisa melhorar muito, mas não tem comparação. A sério, não tem comparação com o resto. Gostava de deixar para outras. Concordar contigo e gostava de ter essa certeza. Não tenho. E tenho mesmo incerteza, dúvida, não é? Não tenho qualquer certeza sobre o assunto. Estamos aí mais um bom tema para outro episódio, sem dúvida. Como é que os diferentes sistemas de governança funcionam nas diferentes sedes, acho que sim. Acho que pode ser muito interessante, porque isso claramente afeta o bem-estar das pessoas, claramente obviamente, afeta sim, claro. Obrigado por estares connosco, embora à distância. Vamos falar de pandemias, mas pensei que isso era uma coisa do passado, mas isso não passou já. Não, de todo. O que já passou a maior parte são os efeitos da pandemia, fruto da vacinação que tem vindo a ser feita. Uhum. Nós continuamos a ter um elevadíssimo número de casos, mas como a esmagadora maioria da população está vacinada, e muita da população está vacinada mais do que uma vez, portanto tem os reforços, significa que nós conseguimos reduzir os efeitos da Covid em pelo menos 90% a 95%. E isso tem todo o reflexo em termos de internamentos, em termos de mortes, em termos de casos que ficam mais complicados, e hoje, felizmente, a esmagadora maioria dos casos de Covid que se vão registando são facilmente solúveis na habitação, como se fosse uma vulgar infecção respiratória. Ainda que a Covid não seja somente uma infecção respiratória, contrariamente ao que algumas pessoas acreditam. Não é mais uma gripe, não é mais uma constipação.
é uma doença que afeta pelo menos 8 sistemas. Nós vemos mais a afetação do sistema respiratório, mas, por exemplo, antes, quando havia fortes ataques de Covid por não haver vacinação, e ainda hoje, em casos mais pesados da Covid, há pessoas que dizem, eu passei pela Covid sem sintomas, em particular jovens, e depois vai-se fazer exames clínicos e verifica-se que 4% deles ficaram com danos nas válvulas cardíacas. Portanto, a Covid é multissistémica e essa é uma primeira aquisição que nós devemos ter presente. Não é uma infecção somente respiratória, é um ataque viral multissistémico que, se saiba, ataca 8 sistemas. Sobre o estarmos ou não estarmos, a Covid tem-se propagado por ondas. Varia de país para país, isso teve a ver com a dinâmica epidemiológica da doença em cada local, mas mais ou menos é possível verificar em todos os países do mundo entre 4 a 6 ondas pandémicas nos últimos 2 anos e meio. O conceito de acabar não é uma questão opinativa. O fim de uma pandemia só pode ser decretado pela Organização Mundial de Saúde quando estão reunidos, e essa só o pode fazer quando estão reunidos um conjunto de critérios técnicos que ainda não estão reunidos. Para mais, continuam a existir muitos casos, e pensa-se que na China, quando foi o fim da política do Covid-0, tenham existido largas centenas de milhões de casos de Covid, e como cada pessoa é uma máquina, para essa expressão, de potenciais transformações, modificações da Covid dentro do corpo, portanto, o vírus, quando entra, ao reproduzir-se, pode evoluir noutras direções, e, portanto, daí essa é a origem pela qual aparecem as novas variantes e subvariantes. Havendo milhões de pessoas infectadas, há milhões de oportunidades de aparecer uma nova variante que pode evoluir nas mais diferentes direções. Há muita ideia de que o vírus vai se tornando globalmente mais próximo de nós e, portanto, mais compatível com o nosso modus vivendi. De uma forma geral é assim, mas não é obrigatoriamente assim. E pode haver sempre alguém, nesses milhões de pessoas, pode haver um caso no qual o vírus evolua, ou porque se mistura, passa a expressão, não é exata, mas enfim, porque se mistura com um outro vírus, ou porque se reproduz de uma forma anómala, ou porque aprende uma nova forma de se tornar mais eficiente. Ele pode evoluir para situações mais agressivas. Aliás, nós sabemos isso da gripe, não é? A gripe já está connosco há muitos anos. De uma forma geral, as gripes sazonais são pronto, aquilo que nós conhecemos, com um dado grau de perigosidade, bastante mortal, mas visto a nível mundial, mas é o que nós conhecemos. No entanto, há anos em que a gripe sazonal é bem mais agressiva do que noutros anos. E aqui pode acontecer perfeitamente que, com milhões de pessoas infectadas, haja um vírus que evolui numa situação de maior agressividade. E, portanto, há risco permanente disso acontecer. E a pandemia não está extinta por estas razões. O número de pessoas que ainda continuam a ser infectadas é demasiado alto para haver previsibilidade, porque um dos critérios para a declaração do fim de pandemia é a capacidade de previsibilidade. Isto é, eu posso ter uma gripe em agosto, nada que o impeça. Mas, de uma forma geral, nós temos uma estação gripal. Tanto que a Direção-Geral de Saúde define cada ano a data na qual começa a vacinação contra a gripe. E nós sabemos que o esmagador número de casos de gripe que há, entre mais ou menos ali um período de dezembro e mais ou menos ali um período de fevereiro, podendo haver flutuações de ano para ano neste período, e haver casos de gripe em qualquer momento do ano. Mas o grande pico de gripe que há em cada ano é naquele momento. Ora, isso implica que há uma previsibilidade, que no caso da gripe é para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, com padrões diferentes. Claro. No caso da Covid, essa previsibilidade não existe.
o número de casos e a capacidade de evolução do vírus ainda está muito instável. E a nossa capacidade de intervenção também sobre ele ainda está muito limitada a condições específicas que não são tão profundas quanto aquelas que seriam as desejáveis. Olha, deixem-me encerrar porque já passámos bem da hora. Agradecer a vossa brilhante participação, agradecer a ajuda que temos para a produção sempre da Crivosoft, do Hugo, enfim, e agradecer a quem nos ouviu, a quem nos viu ou a quem nos lê. Pedir a essas pessoas que olhem um bocadinho para o lado, vão encontrar aí um botão a dizer seguir, subscrever, uma coisa do género, e que sempre que clicarem nesse botão vão poder ser informadas quando há um episódio novo e também nos vão ajudar a ser melhor tratados pelos algoritmos das redes sociais. Há uma novidade aqui, com a qual termino, é que agora montamos uma lista de e-mail para mandar para as pessoas o link no próprio dia, que é para não darem à procura. E, portanto, quem quiser estar nessa lista de e-mail, é a favor de mandar uma mensagem direta com o endereço de e-mail. Para nós acrescentarmos à lista. Portanto, muito obrigado a todos. Vamos dar para encerrar este episódio. Voltem sempre, para a semana estamos de volta, como costume, com algo completamente diferente, mas que vai melhorar a nossa vida.